Olá, seja muito bem-vindo. O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo nesta segunda-feira aqui pela ITV Brasil. E muito obrigada pela companhia para quem está ligado também no YouTube, no Facebook, são todos muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre terapia tântrica e pompoarismo. A massagem tântrica é uma técnica desenvolvida a partir de antigos rituais tântricos de proporcionar prazer através do toque, do movimento, da mente e da respiração, e atua principalmente no desenvolvimento da vitalidade. O objetivo, entre os objetivos, está o despertar e o equilíbrio da libido. Para falar sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é a terapeuta tântrica e instrutora de pompoarismo, Jennifer Prensa Lima. Você que está nos assistindo sabe que pode participar ao vivo conosco nesta segunda-feira. O telefone você já conhece, 4524-4368. Pode ligar para cá também para fazer a sua pergunta. Olá, Salima, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Prazer enorme recebê-la aqui nos estúdios do Mais Saúde. Você que é de Campinas e veio para cá exclusivamente para isso. Obrigada. Sim, é um prazer estar aqui também. Salima, para a gente começar o programa, explica para a gente, para quem está nos assistindo, o que é a terapia tântrica. Tá, uau, né? Explicar a terapia tântrica, eu não sei se eu consigo explicar o que é a terapia tântrica, porque é uma terapia de sentido, né? Ela está mais em sentir. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho do que se trata a terapia tântrica. É uma terapia que ela tem vários caminhos, né? Então, ela se dá através de respiração, através de meditação, né? Nós temos trabalhos com homens, mulheres, casais, onde a pessoa se integra com ela mesma, né? Então, tem as massagens, que geralmente é a porta de entrada, a maioria das pessoas procuram a terapia tântrica através das massagens. E essa terapia, ela é para que a pessoa consiga ter um pouco mais de intimidade consigo mesma, com a tua sexualidade, para depois ter intimidade com a sexualidade do outro, para reconhecer no corpo que o trabalho não é sexo, é sexualidade, que isso engloba várias áreas da vida dessa pessoa, né? Então a terapia tântrica, ela traz essa visão mais ampla da sexualidade humana como parte de nós. Perfeito. Não como algo separado. Sim, e até para entender mesmo sobre essa essência da terapia tântrica, muitas vezes é preciso aí quebrar muitos tabus, crenças limitantes mesmo, ou quebra de paradigmas com relação à sexualidade, que como você falou, a gente não está falando de sexo, estamos falando de sexualidade. E para entender isso, muitas vezes é um pouco difícil. Sim, né? Nós crescemos acreditando que muitas vezes que sexo é ruim, que é feio, que é pecado, que eu não posso me mostrar de nenhuma forma. Então, através dessas crenças, vão se criando outras crenças em relação à sexualidade que é mais ampla, né? Então, pessoas que não sentem, que não têm orgasmo, por exemplo, e que acham que é normal aquilo, né? Que é assim mesmo. E aí, então, talvez não deixar de acreditar, não, mas deixar isso aqui, essa crença aqui, para eu ir viver isso aqui e aí julgar a partir do sentir, né? A partir daquilo que foi para mim. Sim, e você percebe, tanto as mulheres quanto os homens, eles têm realmente, tem esse olhar fechado no que diz respeito à sexualidade? Tem medo até de falar sobre isso, vergonha de falar sobre isso? Sim, sim. E é incrível, assim, porque hoje, se a gente for olhar para o mundo de hoje, tá um pouco mais aberto esse assunto, né? Porque se você for em Facebook, a própria televisão mesmo, fala um pouco, aborda um pouco mais. Porém, quando é no pessoal, quando a pessoa se defronta com esse trabalho, por exemplo, com o trabalho da terapia tântrica, a pessoa fica sem jeito, fica com vergonha. Quando você fala um nome, então, se você fala o nome orgasmo, a pessoa quer ir embora, se ela quer. Então, sim, tem uma dificuldade por conta de todos esses paradigmas que são criados aí na nossa infância, pela religião, né, pelo um monte de coisinhas aí que vai criando essas barreiras para as pessoas viver o prazer na totalidade. Sim, e que é disso que se trata. Claro, né? E quantas pessoas, não é, Salima, que passam uma vida toda
Eu não sei se eu vou estar errada falando nisso, mas eu acredito que as mulheres devem sofrer mais esse preconceito. Passa uma vida toda sem sentir de fato esse prazer da sexualidade. E às vezes faz um sexo obrigada porque o marido quer e não sente o prazer dela, não é mesmo? Sim, você percebe isso, interessante. atende isso também? Sim, muito. É muito interessante o que você colocou, porque é muito isso mesmo, né? A mulher, ela não sente, nunca sentiu, ela finge que está sentindo uma coisa, ou tá acontecendo alguma coisa ali entre aquele casal e ela diz, nossa, tá ótimo, tá gostoso, e não tá gostoso. Então, e aí depois ela não sente nada e ela responsabiliza esse homem, né? Então, eu sempre digo para as mulheres que chegam até mim, que me procuram para uma terapia tântrica, para viver essa terapia, eu sempre digo para elas, aqui você vai aprender a ser dona do seu prazer, né? A ser dona da sua sexualidade, a entender que você sente isso e que você pode falar para o outro, eu sinto aqui, assim, entende? E não se deixar levar por essas culpas, por esses medos, por esses traumas, e a vida melhora bastante. Que bom. Bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para você entender mais como funcionam as massagens e também os grandes benefícios da terapia tântrica. Não sai daí não, mas só de volta já. Estamos de volta com Mais Saúde, falando hoje sobre a terapia tântrica e também sobre pompoarismo, que a gente vai falar no terceiro bloco sobre pompoarismo. Nossa convidada é a terapeuta Jennifer Prensa Lima. Só por curiosidade, Jennifer Prensa Lima, explica pra gente que nome é esse? A Jennifer foi o nome que eu fui batizada, né? Que meu pai e minha mãe me registraram como Jennifer. Prensa Lima é o nome em sânscrito, né? Então, quando eu resolvi que eu queria ser terapeuta tântrica, eu pedi esse nome para uma pessoa, né, que trabalha, que faz esses trabalhos de intuição. E ele me observou e me deu Prensa Lima, que significa amor completo. Que maravilha! Eu amo esse nome. Com certeza. Quando eu fui para a Índia o ano passado, eu queria muito ganhar um nome, mas eu não ganhei ainda. Ainda. Eu quero um nome em sânscrito. Geralmente é alguma coisa que você tem que desenvolver. Exatamente. Tem uns colegas meus que eles foram para lá junto comigo e uma das meninas, ela fez um ritual que ela raspou a cabeça inteira. Tinha um cabelo comprido. E daí ela entregou os cabelos nas margens do Ganges, daí ela recebeu o nome. Sim. Mas eu não estava preparada para raspar o cabelo lá. E deixa o nome de batismo para depois. Bom, Salim, explica pra gente sobre as massagens. Como a gente estava falando, a primeira porta de entrada mesmo, quando alguém fala sobre terapia tântrica, vem massagem. Claro que vai muito além disso, mas explica pra gente como são feitas essas massagens. Tá, realmente vai muito além disso. As massagens, ela trabalha de uma forma sensorial, né? Então as pessoas às vezes têm o prazer sexual focado no genital. As massagens, ela vai desfocar um pouco esse prazer sexual do genital e espalhar isso pelo corpo todo para que a pessoa perceba que ela é orgástica no corpo todo, ela pode sentir orgasmo em todo o corpo. Então, as massagens, ela vai linkando, né, o prazer do genital com o restante do corpo de uma forma mais sensorial mesmo, para que você tenha um pouco mais de autoconhecimento do teu corpo. Sim, uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior, exatamente. Sim. Então é feito alguns toques, né? No corpo todo e no genital também, porque nós temos 4 níveis. E a pessoa vai percebendo a sexualidade dela com ela, que não tem nada a ver com o terapeuta que está atendendo. Sim. É fantástico, muito legal. Claro que você já passou por essa experiência e hoje é instrutora. Quais são os benefícios dessa terapia, Salima? Olha, é uma terapia que para mim é uma bomba de mudança, assim. Falando sobre mudança, para mim é uma bomba, porque ela faz com que nós possamos olhar para tudo que de repente está ali parado e que precisa de movimento. Então, a energia do corpo, ela trabalha, você fica mais feliz, você entende um pouquinho mais, você perdoa mais, você aceita mais o teu corpo do jeito que ele é. Então, quando você se resolve com você, o restante das coisas que são externas vai se resolvendo por si só. Então, as pessoas que sofrem de depressão, né? As pessoas que sofrem de depressão, qual que é um dos primeiros sintomas? Falta de libido.
né? Então, as massagens, ela vai trazendo essa libido, que a libido não é uma energia somente para o sexo, é uma energia de vida. Claro. Né? A libido é o que nos impulsiona. E as massagens, ela vai equilibrando, então, esses pontos energéticos, né? Que tem 7 pontos principais energéticos no corpo, que são chamados de 7 chakras, e as massagens, ela vai também organizando isso, né? Que tem a ver com a nossa vida financeira, com a nossa vida afetiva, com a nossa vida espiritual, e as massagens, ela vai alinhando isso. Sim, e além dessa quebra de paradigmas que a gente falou agora há pouco, quantas pessoas, tanto homens quanto mulheres, vivem aprisionados? Não aprisionados só no corpo, mas na alma, no sentimento. Na emoção. Porque quando criança, né, tinha apontado assim para o rosto, para a cara mesmo, que não pode, é pecado, você não pode fazer isso. E aquilo, a pessoa foi se fechando e passa realmente uma vida sem sentir. Exatamente, exatamente. E aí, assim, ela não sente a emoção, mas ela fica doente, ela sente a dor de cabeça, ela sente a dor de estômago, ela sente essas coisas porque a nossa emoção, ela tá aqui. Se a gente nega essa emoção, alguma coisa no nosso corpo vai acontecer. Sim, e né? o corpo então, grita mesmo. Grita sim, e grita alto. Então, a terapia tântrica, ela traz essa nova visão do corpo, né? Tem algumas atividades que a pessoa vai extravasar, que ela vai chorar aquilo que está preso, que ela vai gritar aquilo que está preso, e ela vai liberar o corpo. Liberando o corpo, ela libera a emoção e ela se conhece um pouco mais, Sim, muda. Claro. Quem pode fazer a terapia? Olha, eu sempre digo que nenhum ser humano deveria morrer sem conhecer a terapia tântrica, sabe? Sem pelo menos olhar para isso e ver o que é, né? Mas ela está disponível para homens, mulheres, casais, inclusive os casais podem fazer a terapia junto. Nós temos alguns trabalhos direcionados para casais. Com adolescentes, nós podemos fazer as terapêuticas tântricas, né, que se dá com a respiração, que se dá através das meditações, né, grupo com adolescentes, onde eles podem falar um pouco sobre si mesmo, falar sobre aquilo que eles não falam com os pais. Né? As massagens a partir dos 18 anos, mas os outros trabalhos que são relacionados com esse autoconhecimento, a partir dos 15 anos já é possível fazer. Ok, muito bem. E agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos rapidinho para falar sobre uma técnica que também é fantástica, que é o pompoarismo. Não sai daí não que a gente volta já. E nós estamos de volta aqui pela ITV Brasil com o programa Mais Saúde. Chegou uma pergunta aqui para Salima. Quem perguntou, Salima, foi a Ana, do bairro Novo Horizonte. Obrigada, Ana, de ter ligado. Ela quer saber se as massagens são diferentes para homens e para mulheres. Tá. Oi, Ana, tudo bem? As massagens, o objetivo da massagem é o mesmo. A mulher, geralmente, como ela tem questões mais emocionais, mais fortes até, ou mais profundas do que as dos homens, muitas vezes isso não é uma regra. Se dá um pouco diferente por conta dessa emoção, né? Mas a massagem ela é feita no corpo todo e também tem um nível que também é feito no genital, tanto para os homens quanto para as mulheres. As manobras mudam um pouco. Né? Porque o órgão genital feminino é um, o órgão genital masculino é outro. Mas a ideia é a mesma, autoconhecimento, você estar bem consigo mesma, você descobrir uma nova sexualidade. E Salima, existe mais uma técnica, que eu fiz a chamada aqui, que também tem essa finalidade, de aumentar a consciência, desse controle da mulher, sobre os músculos da pelvis também, que é um músculo muito da vitalidade, que é o pompoarismo. Explica pra gente que técnica é essa. E o Washington, entra aqui, Washington, tá trazendo mais um papel pra gente? Vem aqui. Obrigada, mais uma pergunta que chegou. Obrigada. Pode falar. Tá. O pompoarismo, eu sempre brinco que o pompoarismo é um milagre feminino, né? É uma técnica que ela é feita com a vagina, né? Trabalhando os músculos da vagina, do assoalho pélvico, para que fortaleça esses músculos. Então, a nossa vagina, ela tem um poder regenerativo muito rápido. Com 15 dias, você já sente o resultado. E esses hormônios que daí vão ser produzidos com uma quantidade maior, eles vão trabalhando e regulando todo o nosso corpo, todo o corpo feminino. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que para a mulher, eu acredito que todas as mulheres
se beneficiariam muito se elas começassem a praticar o pompoarismo. Perfeito. E existem, na verdade, assim, a prática desses exercícios, além de melhorar até o desempenho, a qualidade de vida na parte da sexualidade, existem algumas doenças também que podem ser prevenidas ou tratadas, como a incontinência urinária. Claro, e é muito rápido o resultado. A mulher começa a praticar com 15, 20 dias, depende do grau da incontinência urinária dela, com 20 dias, um mês, ela já não tem mais. E, assim, é muito real isso, né? Nós temos médicos aí que também indicam para suas pacientes e que elas têm ótimos resultados. Para mulheres, por exemplo, que querem engravidar, né? Então ela vai fazer aquele exercício, facilita no parto normal, facilita na recuperação desse parto, né? Para quem tem muita cólica menstrual, então o exercício ele diminui e às vezes até sana essa questão da nossa TPM, né? Porque ele aumenta muito a questão da serotonina, né? Ocitocina no nosso corpo. Sim, então, são os hormônios do prazer mesmo. Sim, exatamente. Quem ligou pra gente, o Washington trouxe o papelzinho aqui, foi a Bernadette do Alto de Fátima. Ela, na verdade, ela não fez uma pergunta, ela ligou para falar o seguinte, que está parabenizando o programa de hoje e está mandando um abraço para Jennifer, que ela participou do Despertar do Sagrado Feminino. Foi um evento que eu fiz aqui em Itatiba, foi lá que eu conheci a Jennifer, eu falei, eu tenho que levar essa mulher maravilhosa para Mais Saúde. Está acompanhando um assunto sobre a energia do corpo e está te mandando um abraço. Um abraço, Bernadette, para você também. Que bom. E Jennifer, dentro aí do pompoarismo, existem vários cursos que as mulheres também podem participar e aprender essas técnicas, não é mesmo? Sim. Eu sou instrutora de um curso, né? Esse curso acontece uma vez por mês em Campinas. E nesse curso a gente trabalha a base emocional dessa mulher para que ela pratique, que ela entenda para que serve o pompoarismo, para que ela entenda quais são os benefícios, o que vai mudar na vida dela com esse curso. É um curso fantástico, eu convido a todas as pessoas que quiserem viver uma experiência ímpar, né, uma experiência única, para que vá conhecer, e é sempre assim, a margem de pessoas que participam e que praticam é muito alta porque a gente trabalha na base, que é emocional. Com certeza. E realmente é uma qualidade de vida que melhora e muito, não só para a saúde da mulher, mas acredito para quem está num relacionamento, deve acontecer uma transformação. Sim, aí, não é? Muito, e é muito rápida, né? Tanto para a mulher, eu sempre digo para as mulheres que, ok, a maioria das mulheres procuram pompoarismo porque elas querem dar prazer para o seu homem, né? Querem deixar esse homem louco. Eu digo sempre para elas, primeiro você. Então, primeiro reconheça a tua sexualidade, que o teu parceiro vai ganhar, assim, muito, mas primeiro você, né? Eu sempre digo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois ele. Isso mesmo. E também chegou uma pergunta pra gente da Cláudia, do centro aqui da cidade. Um abraço para você, Cláudia. Ela quer saber qual que é a relação da massagem tântrica para massagem oriental, se tem alguma coisa a ver. Não, esse método de massagem tântrica que eu trabalho é um método que foi desenvolvido por um brasileiro, o Deva Nishoki, e é um método que ele vem há 30 anos estudando. Não tem muito a ver com essas massagens orientais, não. Ela é um método único, né, de massagem. Então ele fez alguns testes, ele foi estudando isso e ele percebeu que as pessoas respondiam dessa forma. Então não tem muito a ver, não. Ok, muito bem. Agora a gente vai para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para fazer o fechamento do Mais Saúde de hoje. Até já! Voltamos então para a última parte aqui do programa de hoje, que nós falamos sobre a terapia tântrica e também pompoarismo. Salima, daria para a gente ficar a tarde inteira aqui falando sobre isso. Daria mesmo. Além do assunto ser uma delícia e prazeroso, recebê-la aqui é uma honra. Muito obrigada mais uma vez. E para finalizar, o que você acha que quando as pessoas mudam esse preconceito, essas ideias realmente pré-estabelecidas, culturais, e elas começam a abrir a mente para o novo, realmente para o prazer da vida, posso dizer que a vida se transforma? Uma vida inteira pode ser transformada? Sim, pode ser transformada. Quando nós nos abrimos para a nossa cura, tudo em torno de nós se cura também. Né? Quando a gente sai um pouco desse casulo de crenças onde fomos criados, onde a gente para de
de culpar as pessoas e começa a olhar para esse corpo, olhar para essa emoção e fazer alguma coisa com tudo isso, tudo em torno muda. Né? Você muda a tua vida e influencia na vida daquelas pessoas que estão em volta de você. Pai, mãe, filho, no trabalho, as pessoas que convivem com você. Realmente é fantástico sentir. Né? Eu acho que tudo está aí, no sentir realmente a tua essência, sentir realmente quem você é. Sim. E para fechar, eu gostaria que você desse um recado principalmente para as mulheres. Essas mulheres que têm medo, têm vergonha, né, de não só falar, que eu acho que também não precisa sair falando, mas principalmente de falar para ela, para o espelho dela. Então, dá aí a sua mensagem para quem está nos assistindo agora. Tá. Você é responsável pelo teu prazer. Você é responsável pela tua dor, assim como pela tua alegria. Você é responsável pelo teu corpo. Então, se não tá bom, busca. Se não tá bom, sinta. Se não tá bom, procure aquilo que vai te trazer essa completude. Né? Porque você é poderosa dentro daquilo que você é. E você pode ser o máximo, você pode ser a melhor dentro das suas expectativas. Só depende de você. Se você pensar, se você quiser de verdade, acontece. Então, assim, busque porque é possível. É muito possível. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. E pode me inscrever no próximo curso, tá? De pompoarismo, que eu quero participar. Com certeza, já está inscrita. E é claro que você está convidada, né, para voltar aqui no Mais Saúde. Realmente é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigada. Muito obrigada, Márcia. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. Vale lembrar que o Mais Saúde está lá no Facebook, é Mais Saúde e TV Brasil. E Salima tem Face também, não tem a página? Sim, tem a página Prensa Lima. Podem ir lá, dar uma olhadinha, dar curte a página, uma curtida e aí vai conhecer o trabalho de uma forma mais ampla. Perfeito, obrigada. E a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.